Olha, vocês vão perdoar porque faz muitos anos que eu não ponho gravata. Mas, em função do tema que nos é hoje proposto, fiz questão de caracterizar um pouco para fazer as perguntas. Não vai ser um programa da liturgia diária, são algumas perguntas. No primeiro momento, eu não vou dizer de onde vieram as perguntas, quem foi o autor da pergunta, mas estas perguntas devem ser feitas e, como dizia o saudoso Dom Henrique, nada melhor que elas serem feitas a um padre, porque não trata-se apenas aqui da resposta do conhecimento teológico, não trata-se apenas do intelecto. É preciso que essas respostas passem por alguém que verdadeiramente tem o vínculo pastoral, o vínculo eclesial, tem na alma o sacramento da ordem. Portanto, eu vou chamar para nos ajudar nestas respostas o meu querido padre Dalvan, da cidade de Goianésia, no estado do Pará. Santa Maria de Goianésia, eu acho que é paróquia Santa Maria de Goianésia. Padre, a primeira pergunta é: os padres, vocês padres, rezam missa para defunto? Segunda pergunta: a missa de sétimo dia, qual a sua base, a sua origem, o porquê da missa de sétimo dia? Terceira pergunta: a missa para tirar as almas do purgatório, na Bíblia tem purgatório? A quarta pergunta: é bíblico e adianta rezar para quem já morreu? Caso seja esta a expressão, caso seja este o procedimento, na Bíblia, tem dia de finados? Por que a Igreja Católica trabalha nessa questão da morte com o dia de finados? Bem, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Tá bom, Padre Dalvan? Depois, eu vou para as outras perguntas. Desde já agradeço e espero a sua resposta. Muito obrigado. Olá, missionário Sidney e todos que acompanham esse canal. É uma grande satisfação estar aqui para responder algumas perguntas que já foram colocadas pelo nosso missionário. Eu sou Padre Dalvan, pároco da paróquia de Santa Maria de Goianésia do Pará, que fica na diocese de Marabá. Missionário, muitas perguntas nos são colocadas sobre a doutrina católica, mas é necessário eu colocar aqui algumas premissas antes de responder essas perguntas. Então, eu começo dizendo o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Né? Na carta aos Colossenses, São Paulo proclama essa verdade. Né? É a partir do século XVI que querem fazer uma cisão entre Cristo e igreja. Isso é diabólico. Cristo mesmo quis uma igreja quando ele disse: sobre Pedro construirei a minha igreja. E também há uma intenção velada de Cristo ter uma igreja quando ele reúne os apóstolos, quando ele envia os apóstolos a anunciar a boa nova pelo mundo inteiro. O anúncio do evangelho não é uma coisa livre, assim, no sentido de que a gente não deve prestar contas com ninguém. São Paulo, quando se converteu, ele procurou a igreja de Jerusalém, que era a igreja de Pedro. Enfim, então a igreja que Cristo desejou, ela é visível na igreja romana, na igreja católica. Essa história de dizer assim, aonde é que está na Bíblia isso? Sabem que esse negócio desse princípio de só a Escritura é uma invenção do século XVI,
e, na verdade, ela segue algumas conveniências. A pessoa que tiver bastante inteligência vai perceber que aqueles que defendem só as Escrituras, eles também manipulam as Escrituras a favor da ideia deles. Então, essa ideia só as Escrituras não se sustenta por si mesmo. Aí eu então sigo o caminho desses acusadores, dizendo onde é que está na Bíblia que só a Bíblia é a única regra de fé, né? Então, a gente, além de ter uma noção da Bíblia para poder responder perguntas, a gente também, no mínimo, precisaria de noções históricas e um conhecimento da tradição dentro da qual a Bíblia foi formada. Tá? Então, entre Cristo e a Igreja, há um vínculo indissolúvel. Aquilo que é dito no livro do Gênesis, o que Deus uniu, o homem não separe, se aplica em primeiro lugar à Igreja. Né? Mas no século XVI, quiseram fazer esse divórcio entre Cristo e a Igreja. Então, no Evangelho de São João, Jesus diz que ele é a videira e nós os ramos. Os ramos que não estiverem ligados a ele serão cortados e lançados fora. Sem ele, nada podemos fazer. Ou seja, todo vigor e força que os membros da igreja têm, os membros recebem de Cristo. Enfim, por isso que com Cristo nós podemos ser luz para o mundo, com Cristo nós podemos ser mediadores, com Cristo nós podemos ser intercessores. Não somos nada sem Cristo. Maria é o que é porque está em Cristo. Nós somos o que somos porque estamos em Cristo. Então, nada nos separará do amor de Cristo. Na última ceia, Jesus entregou à sua igreja o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E São Paulo, na carta aos Romanos, diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a morte nos separará do amor de Cristo. Portanto, aqueles membros da igreja que já morreram assim para o mundo, mas estão vivos, mais vivos do que nós. Eles não estão vivos biologicamente falando, mas sobrenaturalmente estão mais vivos do que nós, porque nós podemos estar vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, como fala o livro do Apocalipse. Vocês têm a fama de estarem vivos, mas estão mortos. E Deus, ele é Deus dos vivos e não dos mortos, ou seja, ele dá vida para aqueles que morrem. Ele dá vida para além do túmulo para aqueles que morrem. Então, aqueles que adormeceram em Cristo não estão mortos, estão vivos. Então, Deus é Deus deles também. Eles estão vivos. Enfim. Então, nada nos separará do amor de Cristo. Nós temos uma ligação muito grande entre os membros da igreja que ainda estão nessa terra, vivendo a sua vida pela fé no Filho de Deus, que por nós se entregou. Mas também nós, que estamos aqui, temos uma ligação. Agora, missionário, a igreja não reza pelos mortos de um modo geral? Como assim? Nós não rezamos pelas almas que estão no inferno. Nós rezamos pelas almas que estão no purgatório. Aí alguém pode dizer, mas quem é que está no inferno, quem está no purgatório? Aí isso compete a Deus. A nossa obrigação é rezar pelos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu lembrava agora há pouco, né? Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar não só aqueles que estão vivos, mas aqueles que morreram. A gente pode ajudar aqueles que morreram com as nossas orações. As nossas orações, elas valem para aquelas almas que estão se purificando no purgatório para se apresentarem diante de Deus. Os acusadores da igreja dizem assim, olha, só há dois caminhos, céu ou inferno. Né? Céu ou inferno. Realmente, o purgatório, só existe céu e inferno. O purgatório é uma necessidade para aqueles que viviam nesse mundo na amizade com Deus, mas morreram com algumas imperfeições. Né? Agora, há almas santas que morreram sem a necessidade de passar pelo purgatório. Foram direto para Deus. Como o bom ladrão,
Jesus prometeu para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, na verdade, o purgatório é uma antessala para o céu. É um lugar onde a alma é purificada para se apresentar diante de Deus. Se alguém me ouvindo assim disser: onde é que está na Bíblia isso? Tá, sim, tem. Eu vou já mostrar alguns textos. Mas também você que faz essa pergunta, me diga onde a Bíblia diz que não tem purgatório, porque eu sei que você não vai mostrar que não tem passagens na Bíblia que neguem o purgatório. E essa história de só escritura é uma invenção do século XVI que não se sustenta por si mesmo e não tem base bíblica. E quem usa geralmente esse argumento de só a escritura me mostra na Bíblia, tudo tem que estar na Bíblia, demonstra uma grande ignorância, porque para eu responder assuntos de fé, eu tenho que ter, no mínimo, o conhecimento de Bíblia, de história e de tradição, né? A tradição na qual a Bíblia foi formada, né? Enfim, então vou aqui passar alguns textos. Então, como eu dizia, tem algumas passagens na Bíblia que falam de uma purificação após a morte, né? A primeira passagem que eu recomendo vocês lerem está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos do 43 ao 45. E para aqueles que defendem só a Escritura, né, está aqui uma passagem de um livro que foi tirado da Bíblia, né, que foi amputado da Bíblia, né? Talvez por isso que se vive no erro em relação ao purgatório, por ter tirado esse livro da Bíblia e ignora, mas não é só esse livro que fala do purgatório. Tem outros. Enfim, nessa passagem de 2 Macabeus, aqui está o detalhe de que Judas Macabeus fez uma coleta para mandar oferecer em Jerusalém sacrifícios em favor das almas dos bons soldados que foram abatidos na guerra, morreram na amizade com Deus, porém tiveram algumas imperfeições. Então, Judas Macabeu procedeu dessa forma porque ele tinha esperança na ressurreição. Então, as orações que a igreja faz em favor daqueles que morreram é em favor das almas que estão sendo purificadas no purgatório. A nossa oração não é para mudar o destino de uma pessoa que morreu em pecado mortal. As nossas missas pelos mortos não são para as almas que estão no inferno. E só Deus sabe quais são as almas que estão no inferno e as almas que estão no purgatório. Ou seja, a obrigação nossa é rezar uns pelos outros. Que existe um fogo purificador, nós também podemos comprovar com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 15, né? Então, aqui nessa passagem se fala de um fogo purificador, certo? Também, no Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, ele diz: olha, quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida e nem na outra. Então Jesus fala com essas palavras que há uma purificação além da morte para aqueles que morreram em estado de graça, certo? A missa, nós católicos rezamos pelos mortos porque acreditamos na vida eterna, na ressurreição. Então, é muito comum entre nós católicos a missa de sétimo dia, né? A igreja, desde tempos remotos, ela oferecia missa ao terceiro dia do falecimento da pessoa, para significar os 3 dias que Nosso Senhor passou no túmulo. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas depois passou-se a celebrar também a missa de sétimo dia. A sétimo dia relembra
o repouso sabático de Deus, que está no livro do Gênesis, né? No relato da criação. Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. E a carta aos Hebreus fala em um repouso sabático. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: está reservado um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no repouso de Deus repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Então, quando a igreja celebra o sétimo dia da pessoa, né, é para significar, né, que a pessoa descansou em Deus, tá? Enfim, o dia de finados é um dia que a gente faz oração por todos os mortos que estão sendo purificados no purgatório, e como eu já disse, é Deus quem sabe dessas almas, a nossa obrigação é rezar. Então a gente não quer mudar, quando a igreja faz oração pelos mortos, ela não quer mudar o destino de ninguém, isso cabe a Deus, né? Enfim, então colocar o purgatório como uma terceira via, né? A igreja nunca ensinou isso. A igreja também diz, a Santa Igreja Católica diz que só há céu e inferno. Mas o purgatório é necessário para muitos que morrem ainda com alguns pecados que não são muito graves. Deus é misericordioso e o livro do Apocalipse diz que nada de impuro há de comparecer diante de Deus. Enfim, então tem almas que morrem e vão logo para Deus, sem precisar passar pelo purgatório. O purgatório é a antessala do céu. Então, espero que tenha ficado claro, missionário. Estamos aqui à disposição para responder mais perguntas.